Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como que vocês passaram a semana? Bom, na aula passada nós trabalhamos a questão ali de entender o que seria moral, né? As regras de conduta, como que nós estabelecemos então algumas regras em sociedade para que a gente possa conviver da melhor maneira. E aí, para colocar um pouquinho disso em prática, a atividade de casa de vocês era da página 11 da apostila, e lá na página 11 tinha um mapa de relações. Então, ele dava um exemplo aqui em cima, vários rostinhos conectados, né? E vocês tinham que fazer um mapa das relações de vocês, ou seja, né, desenhar aqui alguns rostinhos, dá a entender o que seriam, se são pessoas da sua família, se são amigos, se são vizinhos, o que são. E aí, cada conexão que você fizer ali, no caso, tem você e aí a pessoa. Então, você vai puxar um risquinho, né, para conectar. Você teria que colocar nessa conexão 3 regras de conduta que existem entre você e essa pessoa para que possa haver uma boa relação. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um rostinho e sinalizasse que era a minha mãe, por exemplo, e aí entre eu e a minha mãe teriam que existir ali, eu ia colocar o exemplo de 3 regras de conduta que precisam haver entre eu e ela para que nós tenhamos uma boa relação, né? Então eu poderia colocar ali saber ouvir, falar a verdade, né? E poderia colocar a questão do respeito. Então, essas 3 coisas tem que ter entre eu e ela para que possam haver ali uma boa relação. Então, regras de conduta, e aí, claro, né, vocês iam colocar vários personagens ali que fazem parte da sua vida e que vocês precisam ter essas regras de conduta. Quais são as regras de conduta, né, que facilitam ali o convívio de vocês? Então, a moral, ela tem a ver com isso, com regras que nós adotamos enquanto sociedade, enquanto grupo de pessoas, para ter uma convivência harmoniosa, para poder fazer as coisas de um jeito mais, né, tranquilo, equilibrado e poder ter uma vivência saudável, né? Porque já pensou todo mundo desconfiando de todo mundo, o tempo todo, né, a questão ali de brigas, disso, daquilo, uma vontade querendo se sobrepor à outra. Isso é muito complicado. Então, as regras de conduta, elas existem para isso, né? Você respeitar o outro, você né, ser cuidadoso. Olha agora, por exemplo, na pandemia. Que regras de conduta que nós temos que ter, né? Eu não posso só pensar em mim. Ah, porque eu não estou no grupo de risco. Apesar da gente saber que mesmo não estando no grupo de risco, tem várias pessoas morrendo também. Então, mas vamos supor que a pessoa ali pensa, ah, porque eu não vou me cuidar. Sabendo que a pandemia é algo que todos precisam se cuidar, porque por mais que eu, né, não fique doente, eu posso não ter sintomas, eu posso contaminar outra pessoa. Então, uma regra de conduta para essa pandemia seria todo mundo se cuidar. Por quê? Porque eu estou pensando como sociedade e não só como indivíduo que vive isolado. Eu não vivo isolado lá no meio da floresta, no nada, né? Eu estou ali inserido numa sociedade. E se eu vivesse no meio da floresta, no nada, eu ainda teria que respeitar lá, né, os seres vivos que vivessem ao meu redor. Ok? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho esse tema da moral. Na página 12, nós vamos ter 2 filósofos e cada um deles vai dar a sua opinião em relação às regras de conduta. E é bem interessante, porque os 2 vão ter posicionamentos diferentes. O primeiro que a gente vai falar, que vem na sequência ali, da esquerda para a direita, quando vocês estiverem olhando para a página 12, é o Kant, né? Então, o Kant é aquele que tá com a peruca branca, tá, gente? Com o finalzinho ali encaracolado, as pontas encaracoladas. E o Kant diz o seguinte: há uma regra moral universal, agir como se desejaria que todos agissem. Kant era um filósofo que ele pensava que deveria existir uma regra moral que desse para todo mundo seguir a mesma regra. Então, independente se você morasse aqui ou morasse na China, todo mundo deveria poder seguir a mesma regra. Deveria ser o que ele chama de regra universal.
As pessoas não iam precisar pensar onde elas moram, nenhum contexto específico, nenhuma situação que ela estava vivenciando, não. Segundo Kant, a regra moral ela deveria ser universal. E aí ele diz, para existir uma regra universal, né, ele pensa que regra seria essa que poderia se adaptar a todos os contextos, a todos os lugares, a todas as culturas, a qualquer problema. Então ele elabora uma regra que ele considera que dê para qualquer momento, que seria essa: agir como se desejaria que todos agissem. Ou seja, quando eu fosse tomar uma atitude, tomar uma decisão, eu pensaria assim: e se todos agissem da mesma maneira? Por exemplo, vamos supor que nesse contexto aí da pandemia, eu penso assim: eu esqueci a minha máscara em casa, eu volto buscar, ou só hoje, eu vou sem máscara no supermercado. Aí eu penso assim, bom, segundo Kant, eu devo agir como eu desejaria que todos agissem. E se todos resolvessem esquecer a máscara em casa e mesmo assim continuar indo para o supermercado, o que ia acontecer? Ia ter um monte de gente sem máscara no supermercado, não é? Então, isso faria com que eu pensasse, opa, não, vou voltar em casa e pegar a minha máscara que eu esqueci, ok? Então, essa é a ideia de Kant, eu sempre pensar no geral, porque as pessoas têm mania às vezes de pensar, por exemplo, que, não, mas só nessa situação, só hoje, só não sei o quê, mas e se todo mundo pensasse dessa forma? Não existiriam várias pessoas fazendo esse tipo de coisa? Várias pessoas considerando que só nessa situação, só naquela outra, só nisso, abrindo várias brechas, né, para poder fazer. Então, segundo Kant, eu deveria sempre pensar que daquela forma que eu vou agir, se eu gostaria que todos agissem daquela forma. E aí? Ou será que eu só ia querer que algumas pessoas agissem, ou só eu posso agir daquela maneira? Então já não ia se enquadrar. Então, segundo Kant, a regra deveria ser universal, a regra de conduta, né? Ou seja, a moral deveria ser universal. Todos deviam seguir a mesma regra. Já Nietzsche, né, que tá ali o segundo, né, da esquerda para a direita, com aquele bigode charmoso, ele diz o seguinte: assim como, né, alguns planetas têm mais de um sol, as pessoas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. Existem vários sóis e existem várias morais. Então, segundo Nietzsche, existem vários tipos de regras de conduta, né? Não poderia ser universal, como diz Kant. Segundo Nietzsche, deveria ser levado em consideração a cultura, o momento, né? Aonde se vive. Então, assim, deveria levar em consideração várias coisas para se seguir uma regra de conduta, para se criar uma regra de conduta. E não encaixar uma regra em um contexto universal, para qualquer coisa. Segundo ele, existem vários tipos de regras de conduta. Para cada povo, para cada cultura, para cada local, para cada situação, não tem apenas um. Ele dá esse exemplo do sol porque ele costumava, né, vários filósofos de antigamente costumavam comparar o sol com a ideia do bem, né? E as regras de conduta seriam iluminadas pelo bem. Então, logo, eles usavam essa questão do sol, o sol que ilumina, né? O sol sendo o bem que ilumina as ideias para se criar as regras de conduta. Então, as regras são criadas a partir da ideia de se fazer o melhor possível, de se seguir o bem, né? Então, mas como existem vários sols, né? Cada planeta ali tem diferentes quantidades, então também deveriam existir, é só uma metáfora, né? Várias regras de conduta. Ele só faz uma comparação com a questão do Sol. Então, o que seria isso? Nietzsche estaria dizendo
da variedade das regras de conduta que dependeriam do contexto e tudo mais, e Kant já estaria dizendo o contrário, que deveria ter uma regra universal para as pessoas poderem seguir. E aí, o que vocês acham? Será que nós podemos ter uma regra universal? E será que essa regra de Kant ali, de agir como se desejaria que todos agissem, consegue dar conta disso? Se enquadra para tudo? E será que, em relação a Nietzsche ali, de existir várias regras de conduta, será que as pessoas não acabam se perdendo diante dos problemas, dos contextos, criando regras às vezes que não são tão boas assim? Como que seria isso? O que vocês acham? Justamente na página 13, vocês vão fazer a atividade 1 e 2, aonde vocês vão pensar a respeito dessas questões. Se é uma questão universal ou se é uma questão individual de cada situação. E vocês vão ver com o que vocês concordam, o que vocês discordam e por quê, ok? Então, vocês vão fazer a questão 1 e 2 da página 13. E na próxima aula nós voltamos a conversar sobre a ideia de bem, de moral. E não esqueçam de fazer a atividade de vocês, porque eu estou dando nota da apostila, certo? Beijo!